Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula de informática, mais uma videoaula de informática. Na aula de hoje, configuração de impressoras, tá? Um assunto, um assunto que cai em concurso público, no qual eles dão ênfase mais naquelas propriedades da impressora, naquela telinha de propriedades daquela determinada impressora, na qual a configuração ela vai possuir ali a configuração de um papel, a escala de cinza, a tonalidade, dentre outras opções, como também pede muito no concurso público teclas de atalho, né? Nós tivemos já também videoaula de tecla de atalho, o que faz o Ctrl P, o que faz o Ctrl A, em determinada situação, em determinado software, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu preparei um material aqui sobre configuração geral de impressoras. Nós vamos ver algumas coisinhas no qual eu prefiro dar ênfase, né? Porque senão a gente poderia aí, de repente, preparar aqui uns 50 slides de configuração de impressora e fazer com que a videoaula fique aí com mais de uma hora, né? Tornando-se uma aula maçante, chata. Então, vamos falar aí sobre algumas configurações de impressora, tá? Quando o assunto é configuração de um determinado dispositivo, fica fácil tratar do assunto, pois, atualmente, a configuração do hardware é automática. Todo dispositivo atual, no mundo atual, é plug and play. Ou seja, quando conectado a um dispositivo com um sistema operacional, seja ele qual for, é reconhecido e instalado automaticamente, sem a necessidade de seguir um passo a passo. Então, na videoaula número 1, lá para trás, quando nós fizemos a introdução à informática com terminologias e definições, nós comentamos aí sobre essa tecnologia plug and play, ou seja, conecte e utilize, conecte e use, né? Então, todo dispositivo hoje ele é plug and play. Você conecta, ele faz a instalação automaticamente e você já começa a utilizar. Logicamente que quando você utiliza esse sistema e quando você instala o aplicativo e ele se instala automaticamente, não significa que você não vá realizar algumas configurações, porque você, de repente, quer mudar uma configuração ou outra, quer mudar uma tonalidade, quer mudar o papel, né? Quer fazer outro tipo de configuração. Então nós vamos ver nessa videoaula que é possível, tá? Porém, mesmo com a detecção automática, vai cair naquilo que eu comentei agora. Mesmo com a detecção automática de um determinado dispositivo instalado, podemos realizar outras configurações conforme nossas necessidades ou desejos. Vejamos alguns exemplos nos próximos slides, os quais caem nas avaliações de concursos. Observação importante agora. É importante salientar que as configurações as quais iremos abordar serão configurações para deixarmos a impressora configurada em um modo padrão específico. Poderemos alterar qualquer configuração padrão no momento em que formos solicitar a impressão de um determinado documento através do próprio software, o qual estamos trabalhando, como por exemplo o Word ou Adobe Reader, seja ele qual for, tá? Então, primeiramente, vamos apresentar uma tela onde encontramos uma impressora instalada em um computador. Para isso, iremos entrar no painel de controle do sistema operacional e ir até a opção Dispositivos e Impressoras, tá? Então, olha só, quando nós entramos no painel de controle de um sistema operacional, né, dependendo do sistema operacional, qual for e qual versão ele for, no caso do Windows aqui, nós temos o menu Iniciar, olha lá, nós temos o menu Iniciar, o qual vai abrir aqui algumas opções e nós temos o painel de controle, tá? Então depende da versão. No caso do sistema operacional Windows, depende da versão. Se você clicar no logotipo do Windows, no Windows 10, por exemplo,
vai aparecer o painel de controle e as outras opções, as outras ferramentas do sistema operacional num formato, numa interface gráfica um pouco diferente. Mas a essência é a mesma, tá? Então aqui eu dei um exemplo no Windows 7, se eu não estiver errado, ou Windows Vista, tá? Então nós temos aqui o menu iniciar, opção painel de controle. Muito bem. Deixa eu só sair daqui. Olha só. Zoom e zoom. Dispositivos e impressoras. Deixa eu só apagar esses rabiscos que eu fiz aqui para ficar mais fácil de mostrar. Ferramentas, apagar tudo. Então olha só. Estou tentando dar um zoom aqui, ó. Dispositivos e impressoras. Então eu fui ali no painel de controle, na opção dispositivos e impressoras, é onde nós temos acesso a todas as impressoras ou a única impressora instalada no nosso sistema operacional no computador, tá? Eu posso acessar apenas por curiosidade e lembrando também daquelas aulas iniciais, da videoaula inicial lá de Windows, no qual falamos uma videoaula lá de sistema operacional Windows. Nós podemos acessar essa tela de uma outra forma. Olha lá o que eu deixei preparado para você. Podemos também acessar as impressoras instaladas através do comando Ctrl Printers, no menu Executar. Para abrir o Executar, uma das possibilidades é pressionar as teclas logotipo do Windows mais a teclinha R no teclado, logicamente. Tá? Então, se você pressionar simultaneamente a teclinha lá no teclado, logotipo do Windows mais o R, vai aparecer essa janelinha aqui para você, ó. Tá? Aparece essa janela, essa tela ao lado esquerdo inferior do sistema operacional, logo acima do botão ou menu iniciar, o qual você poderá digitar este comando, ó, Ctrl Printers. Tá? É uma outra opção das várias opções que nós temos de acessar aí a opção dispositivos e impressoras no painel de controle, né? Então, fazendo esse procedimento, ele vai cair nessa janela aqui, ó, que ele vai trazer para a gente, tanto faz no painel de controle a opção dispositivos e impressoras como essa opção Ctrl Printers, ele vai abrir a janela do quê? Da impressora ou as impressoras instaladas no seu computador ou em determinado computador, tá? Conforme mencionado no início da aula, a impressora, por se tratar de um dispositivo plug and play, ou seja, conecte e utilize, irá aparecer na tela de impressoras instaladas. Então, devemos clicar com o botão direito do mouse em cima da impressora instalada para acessarmos as propriedades dessa impressora. Então, nessa telinha que eu mostrei para vocês, a qual é a telinha que nós vamos cair lá em dispositivos e impressoras, nós temos aqui um exemplo de uma impressora HP modelo DeskJet 6980 séries, tá? É um exemplo de impressora que nós temos instaladas aí nesse computador. Então, ao clicar com o botão direito do mouse em cima dessa impressora, você vai ter aqui a janelinha de propriedades dessa impressora. Então, ele vai abrir uma janela a qual eu posso executar algumas tarefas. Dentre elas, nós temos a opção abrir essa impressora em uma nova janela, então para essa impressora ficar numa janela aberta separadamente, o que não há necessidade. Nós podemos ver o que está sendo impresso, nós podemos definir essa impressora como impressora padrão no computador, isso se você tiver mais de uma impressora instalada no computador, ou se você tiver em um escritório, uma rede de computadores que utiliza duas ou mais impressoras. As preferências de impressão, então aí cai nas configurações gerais da impressora. Propriedades da impressora, que são as configurações geralmente de rede, em qual endereço ela está, em qual porta ela está instalada, o IP dessa impressora, né? Que daí trata-se aí de uma aula de rede de computadores, né? Eu posso criar atalho para essa impressora. Se caso aconteça problemas com essa impressora ou alguma série de problemas com essa impressora,
impressora, o sistema operacional traz para a gente uma opção de solução de problemas, que ele tenta reconfigurar a impressora automaticamente no sistema operacional. Eu posso remover esse dispositivo, ou seja, não vou utilizar mais essa impressora, eu não quero mais utilizá-la, eu posso remover o driver desta impressora do sistema operacional. E numa videoaula também de informática, se eu não me engano, a videoaula número 1 de informática, nós vimos lá para trás, na introdução e terminologias da informática, nós falamos sobre as palavrinhas drive e driver, tá? Então, você já assistiu, com certeza absoluta, está se lembrando dessa palavrinha, driver, né? E algumas propriedades dessa impressora, tá? Vocês vão ver também que nós podemos acessar as propriedades da impressora, nós podemos acessar outras ferramentas no sistema operacional, nós podemos acessar outros botões, nós podemos acessar pastas, arquivos de diversas formas no nosso sistema operacional. Nesse caso, nós vamos dar aqui alguns exemplos, né? Mas existem 2, 3, 4 maneiras de se fazer a mesma coisa no sistema operacional, tá? Mas não vamos ficar perdendo muito tempo com isso, e sim, nessa videoaula, falar um pouco da propriedade de impressão, da propriedade de impressora, né? Então, olha só, nós vimos aqui que clicando com o botão direito do mouse, nós temos as propriedades da impressora. Primeiramente, vamos clicar na opção Abrir na janela apresentada para visualizarmos um pequeno resumo sobre a impressora e acessarmos algumas propriedades deste dispositivo. Então, cliquei com o botão direito em cima daquela impressora que está instalada. Você tem aqui a opção, Abrir, tá? Nessa opção, quando você clicar, ele vai trazer aqui uma espécie de resumo dessa impressora. Tá? Então, qual que é o resumo dessa impressora? O modelo da impressora que eu tenho instalada nesse computador, nesse exemplo, é uma HP DeskJet 6980 Series. Eu não tenho nenhum documento na fila de impressão, é o que essa janela está me dizendo. O formato do papel está preparado, está configurado para imprimir folha A4 no retrato, né? Então você deve se lembrar lá que retrato, a impressão vai sair na folha A4 na vertical, e o formato, a configuração paisagem, a impressora vai imprimir a folha A4 na horizontal, tá? Então, configuração de retrato e paisagem. E aqui está me dizendo que a impressora está pronta, está configurada, instalada e configurada, prontinha para imprimir, né? E nessa janelinha nós temos aqui outras 3 opções, Ver o que está sendo impresso, ajustar as opções de impressão e personalizar sua impressora. Veja que ele informa com um pequeno texto abaixo das opções o que nós vamos encontrar dentro dessas opções, né? Então, olha lá, ver o que está sendo impresso, exibir, pausar ou cancelar seus trabalhos de impressão, ajustar opções de impressão, altera as configurações de cor, layout ou papel, e personalizar a sua impressora, alterar o nome, as configurações de segurança ou outras propriedades, tá? Lembrando mais uma vez, nós estamos verificando através dessa janela. Eu tenho outras maneiras também de verificar essas propriedades de impressora através de botão direito, através de duplo clique, através de teclas de atalho, tá? Então, são várias as opções de se fazer a mesma coisa no sistema operacional. Quando solicitamos a impressão de um determinado documento a partir de um software, aparecerá um pequeno ícone de uma impressora na barra de notificações do sistema operacional. Veja, note. Então, para você que acabou de mandar imprimir um documento, perceba na barra de notificação do sistema operacional que aparece
o símbolo, o ícone de uma pequena impressora, tá? Lembrando que a barra de notificação no sistema operacional é aquela na parte inferior direita da interface gráfica do seu sistema operacional. No caso aqui nós estamos mencionando e falando do Windows, né? É aquela barrinha inferior direita que fica ao lado da barra de tarefas, aquela barra maior no sistema operacional, na interface gráfica. Tá? Então aqui ó, nós temos uma série de ícones e quando você, usuário, manda imprimir, aparece o ícone da impressora, ou seja, ela está imprimindo alguma coisa, ou ela vai começar a impressão de algum documento. Tá? Muito bem, quando você clica nessa opção, naquela impressorinha, quando você clica com o botão direito do mouse, ou quando você dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ela vai abrir a janela daquele documento que está sendo impresso, tá? Então, você vai ter acesso a essa janela. E olha só, acessando essa janela, nós temos aqui um exemplo de um documento no Microsoft Word, tá? Nós temos um exemplo de documento no Microsoft Word que está sendo impresso, porém ele apresentou um erro aqui, ó, tá? Isso aqui é só para exemplificar, né? Se estivesse sendo impresso, ele estaria com outro status, informando, olha, imprimindo. Mas aqui nesse status, por algum motivo, né, ele teve um erro de impressão. Mas o objetivo principal é mostrar essa tela para você, candidato, para você aluno, para você aluna, que quando você acessa aquela impressorinha que nós clicamos na barra de notificação, ele vai abrir essa janela, né? Então ele vai trazer aqui nessa janelinha a impressora que você está utilizando para imprimir, no caso do exemplo HP DeskJet 6980 Series, e vai trazer aqui uma barra de menu, no qual você tem nessa barra de menu a opção impressora, documento e exibir, tá? Muito bem. Na opção impressora, nós temos algumas opções, ó. Então, se você clicar com o botão esquerdo na opção impressora, ele vai trazer ali definir como impressora padrão, preferências de impressão, pausar impressão, cancelar todos os documentos, compartilhamento, usar a impressora offline, propriedades e fechar. Bom, um exemplo típico que eu gosto de mencionar nessa janela é o seguinte: já aconteceu e acontece diversas vezes no dia a dia, no nosso cotidiano, de alguém mandar imprimir um documento e por algum motivo, né, são muitas folhas, por exemplo, imagine um documento com 70 folhas, e você manda imprimir um documento e de repente cai a energia elétrica da sua casa, ou não cai a energia elétrica, mas você por algum motivo desliga a impressora, tá? Vamos imaginar essa seguinte situação: você vai sair e você teve que desligar a impressora e a impressora, logicamente desligada, não continuou a imprimir o documento. Muito bem. Aí de repente, outro dia, 2 dias depois, 3 dias depois, você liga a impressora e ela continua imprimindo aquele ou aqueles documentos, né? Por que ela continua imprimindo? Porque a impressora, ela tem uma memória que nós chamamos de memória cache, né? E aliás, nós conversamos sobre isso na aula de hardware, na videoaula de hardware também. Assim como o computador, o processador no computador, assim como os eletrônicos, né? Tudo possui memória cache, que é aquela memória que armazena os arquivos, é aquela memória que armazena temporariamente ali os arquivos que estão sendo impressos, no caso da impressora, naquele momento. Então a memória cache, ela vai fazer o quê? Vai guardar aquele arquivo que você mandou imprimir e você cortou a conexão, você desligou a impressora, ela vai continuar imprimindo posteriormente. Mas imagine, isso
daqui 2 dias, daqui 5 dias, daqui 1 mês, quando você ligar a impressora, a memória cache está com aquele arquivo armazenado e só vai parar de imprimir quando imprimir aquelas 50, 70 folhas, seja qual for o número de folhas que você mandou imprimir. Mas imagine a seguinte situação, você não deseja imprimir mais, né? Imagine que outra pessoa já imprimiu, é um trabalho em grupo, enfim, seja qual for a situação, você não precisa mais imprimir aquele trabalho. Então o que você faz? Você vai ficar esperando imprimir lá 50, 70 folhas, sendo que você não precisa mais desse material? Não, você vai acessar a propriedade da impressora, através dessa forma que nós estamos mencionando aqui, e você pode fazer o quê? Olha lá, ó, pausar a impressão, que no caso só vai pausar, mas depois, futuramente, ela vai continuar sendo impressa, ou, no caso do nosso exemplo, você pode fazer o quê? Cancelar todos os documentos. Você pode cancelar essa impressão, que então essas folhas que você não deseja mais que sejam impressas, elas vão ficar canceladas, ela vai sair dessa janela, a qual nós vimos na tela anterior, ela vai sair dessa janela e o seu arquivo não continuará sendo impresso. Beleza? Então isso daí é uma dica muito interessante, porque muita gente, acreditem, muita gente começa a impressão de alguns documentos, de algumas folhas, e depois, por algum motivo, não precisa mais dessa impressão. E aí continua imprimindo e a pessoa vai lá e fica afobada e desliga a impressora, achando que ela não vai continuar imprimindo. Ela vai continuar imprimindo enquanto você não cancelar a impressão. E esse cancelamento se faz nas propriedades da configuração da impressora. Beleza? Bom, e do outro lado ali você também tem, né, assim como nós vimos a opção impressora, você também tem aqui a opção documento, o qual você pode pausar também, assim como ao lado esquerdo ali no menu impressora, você pode também pausar aquele documento e você pode reiniciar a impressão desse documento, cancelar e ver as propriedades desse documento, tá? Muito bem. Voltando àquela tela inicial, nas propriedades da impressora, eu também gostaria de mencionar algumas configurações nessa opção aqui, ó, ajustar opções de impressão, o qual nós podemos alterar a configuração de cor, layout e de papel da impressora. Tá? Bom, quando eu cliquei naquela opção, ele abre uma janelinha. Olha só o que está escrito nessa janela. Propriedades de HP DeskJet 6980 séries, a impressora que nós estamos exemplificando nesta videoaula. Nessa janelinha, perceba que ele traz várias abas, várias guias aqui em cima, ó. A guia geral, a guia compartilhamento, a guia portas, guia avançado ou aba, tá? Guia ou aba. Sobre configuração do dispositivo, segurança e gerenciamento de cores, tá? No caso aqui, vamos trocar uma ideia sobre essa configuração geral, tá? Então, em configurações gerais da impressora, nós temos aqui a opção, o botãozinho preferências. E eu me recordo também que em uma das videoaulas, se eu não estiver errado na videoaula também de sistema operacional ou na videoaula de Windows Explorer, nós vimos que todo botão que você encontrar no sistema operacional, no caso aqui dessa videoaula na configuração de impressora, todo botãozinho que você encontrar na janela com esses 3 pontinhos é que significa o quê? Que ele vai abrir uma nova janela para você. Então, ao clicar em preferências, 3 pontinhos, ele vai abrir o quê? Uma nova janela para você. Ele vai abrir uma outra opção, você vai entrar em outra janela porque ali tem mais coisas para serem vistas. No caso aqui, ó, imprimir página de teste. Veja que ele não tem 3 pontinhos, não tem os pontinhos no próprio botão. Significa que se você clicar ali, ele vai imprimir uma página de teste e não vai abrir janela alguma, tá? Muito bem. Então, voltando. Opção geral, né? Aba geral.
Botãozinho Preferências. O que nós vamos encontrar nessas preferências na configuração da impressora? Eu tenho aqui outras abinhas, ó. Janela dentro de janela, tá vendo? Guia avançado, atalhos de impressão, papel/qualidade, efeitos da impressão, acabamento e colorido ou não. Nessa guia geral, eu gostaria de mostrar aqui essas opções, ó. Em avançado, nós temos aqui, ó, configuração na qualidade de impressão, se essa impressão vai ter uma qualidade normal, vai ter uma alta qualidade, vai ser impressão de baixa qualidade, para gastar, no caso de uma impressora a jato de tinta, para gastar menos tinta, para gastar mais tinta, né? O tipo de papel, geralmente ele vem no automático. Tamanho do papel, se a folha vai ser A4, se vai ser uma folha tamanho A3, se vai ser um papel carta, se vai ser um ofício, né? Então você escolhe a configuração do papel. A orientação, que nem nós falamos ali, ó, é aqui que nós configuramos, dentre outras janelas e outras formas de acessar também. Neste caso, nesse exemplo, ó, estamos configurando a orientação do papel aqui. Ou seja, se você vai imprimir no formato retrato, na hora que sair da impressora vai sair a impressão na vertical, ou se você vai querer a configuração, a orientação paisagem, né? Então, o que você imprimir, a folha também sai na vertical, mas ela imprime na horizontal, né? Como se fosse isso aqui, ó. Então, orientação retrato e orientação paisagem, tá? Para sair, como que vai sair a impressão, ó. Beleza? Bom, imprimir em ambos os lados, né? Se você quer a impressão em frente e verso. Então, tem várias configurações de impressoras aqui, a qual você pode em casa, né? Você está assistindo essa videoaula aí no seu computador, de repente você pode acessar aí posterior à aula, você pode acessar as configurações da sua impressora para ver se isso tudo bate aí. Logicamente, dependendo do sistema operacional, a tela vai aparecer de forma um pouco diferenciada, mas a essência é a mesma, as ferramentas são similares, tá? E aqui o compartilhamento, ó, mais uma configuração de impressão na qual nós temos o compartilhamento. Mas que compartilhamento é esse, ó? Esse compartilhamento, nessa aba, ao lado da aba geral que nós vimos ali, esse compartilhamento, caso você esteja em uma rede de computadores, né? Em escritórios e empresas nós usamos muito essa opção compartilhar. Por quê? Você tem lá 5 funcionários, ou vocês trabalham em 5 pessoas e tem uma impressora, e vocês trabalham, você trabalha longe da impressora, você está no primeiro andar, a impressora está no segundo andar, né? Imagine a situação de toda hora ter que instalar a impressora no computador para essa pessoa imprimir. Depois, eu quero imprimir também. Levar a impressora, instalar no outro computador para imprimir. Aí tem outro funcionário, outro colega, tem lá no segundo andar, você tem que desinstalar a impressora de uma máquina, levar até o segundo andar, instalar na impressora do colega, do funcionário, e daí manda imprimir. Não. Então, nessa opção compartilhamento, é onde nós compartilhamos a impressora em rede, né? Então ela vai ficar sempre instalada no mesmo lugar, em um determinado computador, e todos os funcionários, todas as pessoas terão acesso àquela impressão sem sair do lugar do seu computador. Só vai ter que sair, logicamente, para buscar o documento, o arquivo impresso na impressora. Mas uma impressora compartilhada em rede para todas as pessoas imprimirem nela, né? E aí, logicamente, você marca aquela opção, você clica na opção compartilhar esta impressora e ela será compartilhada na rede, tá? E aí, logicamente, tem algumas configurações adicionais aí que envolve uma aula de compartilhamento, uma aula de redes, a qual não cabe aqui agora para a nossa videoaula. Tá? Estamos falando aí de configurações mais simples, não vamos entrar no mérito da questão. Vimos então algumas configurações padrão para impressoras instaladas no sistema operacional. Porém, como mencionado lá no slide 4, podemos alterar as configurações no momento da impressão através do próprio software, o qual estamos trabalhando.
Vejamos alguns exemplos no editor de texto, por exemplo, o Microsoft Word. Né? Então você vai ver que você trabalhando com Word, você pode imprimir através do Word, imprimir através de outros softwares qualquer, que ele vai aparecer uma tela de impressão. Para você imprimir, você não precisa ir até aquela opção, clicar, né, entrar no painel de controle, dispositivos, impressoras e mandar imprimir alguma coisa. Não, você vai imprimir sempre através do software que você está utilizando. Né? Quando clicamos em imprimir, no caso, estamos exemplificando através de um documento digitado no Word, aqui está o 2007, mas poderia ser outro qualquer, ou através da tecla de atalho Ctrl P. Então, se você está digitando algo no Word, por exemplo, pressiona a tecla Ctrl mais a tecla P, vai abrir a propriedade de impressão para que você possa imprimir o documento. Fazendo esse procedimento de Ctrl P ou menu arquivo imprimir, teremos acesso à seguinte janela. Olha só, mais uma configuração em relação à impressora. Então, quando você está em um determinado software e você deseja imprimir, ele vai abrir essa janelinha aqui. No caso, no exemplo que eu mencionei, estamos aqui mexendo no Word 2007. Ele abre aqui a opção para imprimir, ó, janela de impressão. Né? Ele traz aqui a impressora, tá? Que está instalada no computador. Se você tem duas ou mais impressoras instaladas na máquina e você não deseja imprimir nesta impressora, deseja imprimir em outra impressora, você tem essa flechinha para baixo que nós chamamos de drop down, tá? Você clica neste drop down, nessa setinha para baixo, essa barrinha de endereços vai se abrir e você vai clicar na impressora desejada, naquela que você deseja imprimir. Tá? E uma das coisas mais interessantes em relação a essa janela é essa opção aqui, ó, intervalo de páginas. E isso aqui cai muito em concurso público. Tá? Cai muito nessas avaliações, eles perguntam muito sobre isso, sobre intervalo de páginas, essa opção aqui, intervalo de páginas, e também a opção cópias, tá? No caso, essa opção agrupar. Bom, o que eles perguntam aqui na opção intervalo de páginas? Se você tiver com todas a opção, se você tiver com a opção todas marcada, tá? Então essa opção todas marcada, logicamente você vai mandar imprimir todo o seu documento. Se você marcar aqui, ó, clicar em cima da opção página atual, ele vai imprimir somente a página a qual aquele promptzinho está piscando no Word. Muita gente fala cursor, né? Onde o cursor está piscando, mas não é exatamente a palavrinha cursor, e sim o prompt. No Word você tem lá, você está digitando, fica aquele pauzinho na vertical piscando. Né? Então, se ele estiver piscando na página 3, ele vai imprimir o quê? A página atual que nós temos ali. Se você tiver com a página 5 acessada lá, né, e o cursor piscando na página 5, ele vai imprimir só a página 5. Aqui você tem a opção seleção. Então, se você selecionar no Word uma parte de um texto, umas palavras, ou se você selecionar um determinado parágrafo, ele vai imprimir só o que está selecionado. E aqui é aqui que nós temos o que a maioria das vezes cai no concurso. Intervalo de páginas para você imprimir a opção páginas. Então olha só o que ele diz. Deixa eu ver se é possível dar mais um zoom. Não, já está no zoom máximo. Perceba o seguinte, ele tem ali páginas. Se eu digitar página 1 ali, se eu quiser que ele imprima a página 1, ele vai fazer o quê? Logicamente, imprimir a página 1. Mas veja aqui o exemplo que ele traz, ó. Se você digitar 1-3, o que ele vai fazer nessa opção páginas? Ele vai imprimir o documento da página 1 até a página 3, tá? Então, se você colocar 1-3, conforme o exemplo que está aqui embaixo, só que ele está com vírgula, tá? Ele tem um exemplo aqui 5:12, ó. Se eu colocar 1-3, ele vai imprimir da página 1 até a página 3. Vamos seguir o exemplo que está ali, ó. Vamos seguir o exemplo que está ali, que vai ficar mais fácil de entender.
Olha só. Então, se eu imprimir, nessa opção páginas, eu vou marcar aqui a opção páginas. Se eu mandar imprimir 5, tracinho, que é o hífen, 12, conforme está no exemplo aqui, ó, ele vai imprimir o documento da página 5 até a página 12. Agora, se nessa opção eu fizer esse exemplo 1,3, em vez de 5 até 12, 1,3, opa, pus tracinho. Deixa eu apagar. Ó, se nós digitarmos aqui 1, tracinho já foi, 3, se eu digitar 1,3, ele vai imprimir o que no documento? 1 e página 3. Ele vai imprimir a página 1 e a página 3. Tá? É essa pegadinha então que a banca aí coloca muito em concurso público, nas avaliações, tá? Então toma cuidado. Então se você colocar ali 1,3, 1,5, 1,3,5, nesse exemplo é ótimo, 1,3,5, ele vai imprimir a página 1, a página 3 e a página 5. Agora, se eu digitar ali um número, tracinho, outro número, ele vai desta página até a outra página. Beleza? E aqui ao lado, ó, a opção cópias também cai muito no concurso público. Essa opção aqui, ó, ele traz aqui principalmente essa agrupar. Por padrão, se ele está selecionado, ele vem sempre selecionado ali a opção agrupar. O que vai acontecer? Aquela impressão agrupada vai imprimir a página 1, a página 2, a página 3, a página 4 e a página 5. Vamos exemplificar aí com um trabalho de 5 páginas. Então, com a opção agrupar selecionada, com a opção agrupar marcada, ele vai imprimir da página 1 até a 5 normalmente. Se eu colocar aqui, ó, número de cópias 2, então eu quero imprimir todo o trabalho 2 vezes. Eu quero ter 2 trabalhos impressos, né? Um para mim e outro para o meu amigo, um para mim e outro para o meu colega, um para mim e outro para o funcionário. Eu tenho que ter uma cópia, né? Então 2 impressões. Se eu deixar desmarcado o agrupar, ó, eu não vou marcar essa opção. O que ele vai fazer? Vai imprimir primeiro toda a página 1, depois ele imprime todas as páginas 2, depois imprime todas as páginas 3, as páginas 4 e depois, por fim, as páginas 5. Tá? Então, essa é a diferença. Se fosse clicar em agrupar, como ele vem por padrão, imprime da 1 a 5 e depois ele vai imprimir de novo da 1 a 5. Agora, se eu desmarcar essa opção, se eu desmarcar a opção agrupar, ele vai imprimir todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim sucessivamente. Beleza? Muito bem. Dependendo da versão do software, teremos as telas de impressão um pouco diferenciadas, porém com as mesmas opções de configuração de impressão. Vejamos. Então, se eu mandar imprimir no navegador Mozilla, eu quero mandar ali imprimir uma página que eu estou navegando na internet. Sim, é possível imprimir uma tela que você esteja navegando na internet. Ó. Então, se eu clicar ali Ctrl P, que é a tecla de atalho, Ctrl P, tá? Ou se você ir lá no Mozilla, no menu arquivo e mandar imprimir, ele vai abrir essa tela. Ó. Perceba que a tela é um pouco diferente, mas a essência é a mesma. Tá? Você escolhe qual a impressora que será utilizada na impressão. Ele traz aqui um resumo do status da impressora e se ela está funcional. Qual o intervalo de impressão que você quer imprimir? Ó, aqui é um pouco mais simples. Você quer imprimir tudo ou você deseja imprimir de página até tal página? Número de cópias, olha aparecendo aqui de novo. Olha a opção agrupar aparecendo de novo aqui. Tá? E aqui também em propriedades você encontra todas aquelas propriedades de impressão. Né? Se você vai imprimir no formato no papel A4, se vai ser papel A3, se vai ser ofício, a qualidade de impressão, se vai ser impressão preto e branco, se vai ser impressão colorido, dentre outras diversas opções de configuração. Tá? Ó, no Word 2013 nós também temos aqui, ó, a telinha de impressão, ó. Botão imprimir,
quantas cópias você deseja imprimir, qual é a impressora a ser impresso, as configurações. Tá vendo? Ó, aqui a tela fica um pouco diferenciada, mas a essência é a mesma, você tem as mesmas ferramentas, tá? Ó, orientação, retrato, vai ser retrato ou vai ser paisagem, vai ser agrupado ou não vai ser agrupado, a folha é A4, né? Então todas essas configurações, a essência é a mesma, tá? Você encontra por aí as telas diferentes em diversos softwares, né? Num software é de um jeito, no outro software é de outro jeito, no navegador é de outro jeito, mas a tela, por mais diferente que seja, é a mesma, a essência é a mesma, as ferramentas são a mesma, tá? Vamos voltar aqui. Calma aí, calma aí. Aí, pronto. Para finalizar, uma rápida fala aqui sobre configuração de impressora sem fio, a wireless, tá? Então, configuração wireless, configuração de impressora sem fio, sem o cabeamento. A conexão automática sem fio é uma tecnologia que permite a conexão da impressora à rede sem fio automaticamente, sem a necessidade de conectar cabos para a impressão. As impressoras atuais contam com esse recurso durante o processo padrão de instalação do software no hardware, tá? Para utilizar esta opção, além de ter no local, logicamente, com uma rede Wi-Fi, né? Instale o software do hardware e siga as instruções na tela. Quando solicitado o tipo de conexão, selecione o tipo Ethernet/sem fio ou a opção parecida com esta. Então, na hora que você vai instalar a impressora e você comprou uma impressora sem fio, uma impressora Wi-Fi, uma impressora wireless, né, que vá se conectar ao computador sem a necessidade do cabeamento, você, na hora de instalar, seguindo a tela de instalação do software que vem junto com a impressora, escolha a opção sem fio. Alguma opção você vai encontrar lá como wireless ou sem fio, né? E em alguns casos vem essa opção, ó, Ethernet/sem fio. Ao aceitar esse tipo de conexão, as configurações se darão automaticamente e a impressora logo estará na rede e funcionando. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi uma aula aí de configuração de impressora. Como eu falei no início da aula, eu poderia colocar aí mais uns 30 slides verificando aqueles botões ferramenta por ferramenta, mas aí vai ficar uma coisa maçante, né? Vai ficar uma aula de muito tempo e aí você vai acabar nem assistindo por completo essa videoaula, tá? Então o que vale a pena ser feito? Depois que você assistir essa videoaula, vá no seu computador, clique nas configurações da impressora, né? Acesse lá dispositivos e impressoras através do painel de controle, como nós mostramos aqui no início da aula, tá? E clique nas opções, veja todas as opções que você tem lá de configurações da impressora, o layout, o formato que vai ser impresso, a orientação, retrato, paisagem, as margens, né? Você tem todas essas configurações, tá? Então, bons estudos, estude bastante, quando necessário assista novamente os vídeos e até a próxima aula.